Olá pessoal, dessa vez vamos resolver a questão 163 do Enem de 2019, caderno amarelo, segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Aí vem o gráfico. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país foi um valor mais aproximado de... Ok, então vamos lá. O que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui são percentuais no gráfico, né? Então esse gráfico aqui está me dizendo o seguinte: a região sul vai ser responsável por 37,2% da produção, pelo menos essa é a estimativa. A região centro-oeste vai ser responsável por 38,3% da produção, norte 2,7%, nordeste 10,4% e sudeste 11,4%. Então aqui estão os percentuais de participação de cada região na produção, ok? De valor absoluto, só foi dada essa informação aqui, ó, que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões. Então, olha só, quais são as duas maiores regiões produtoras? Sul, com 37,2%, e Centro-Oeste, com 38,3%. Tá? Então, esses dois percentuais juntos estão relacionados a uma previsão de quanto? De 119,8 milhões de toneladas. Tá? E aí, qual é a pergunta? De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor aproximado de, região sudeste. Né? Então, supondo que a região sul e a região centro-oeste vão produzir juntas 119,8 milhões de toneladas, qual é a previsão de produção só da região sudeste? Então espera aí. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso daí por regra de 3, né? Porque eu posso relacionar o percentual com a produção. Então, por exemplo, o percentual do sul e do centro-oeste juntos... então espera aí, deixa eu logo adicionar esses percentuais. Eu vou pegar o 37,2%, olha só, e vou adicionar ao 38,3%. E aí, quando eu fizer essa conta, eu vou achar 75,5%. Tá? Por sinal, adição envolvendo decimais. Vejam, vocês precisam dominar operações com decimais, tanto adição, quanto subtração, quanto multiplicação, quanto divisão. Tá? Vou até botar o link aqui, porque nós temos uma playlist aqui no canal só sobre operações com números decimais. Vou botar o link do primeiro vídeo que é sobre adição de decimais, ok? Então, as regiões sul e sudeste juntas são responsáveis por um percentual de 75,5% da produção esperada para 2012, tá? E aí eu vou tentar montar a seguinte regra de 3. Percentual com produção. E aí eu vou relacionar que esse 75,5% vai estar relacionado a uma produção de 119,8 milhões de toneladas. Então, olha só, eu quero relacionar percentual com milhões de toneladas. E aí eu vou botar que o 75,5% está relacionado com 119,8 milhões de toneladas. Olha só, aqui eu até aproximei para 120, né? Já que o resultado final vai ser aproximado, né? O resultado final vai ser aproximado, ok? Isso não é um bom sinal,
tá? Quando você pega uma questão que ele pede o valor aproximado, não necessariamente, mas pode ser que os valores estejam muito ruins de fazer conta, tá? O que não é uma coisa boa para nós. Então, eu aproximei logo aqui para 119, o 119,8 para 120, tá? Se eu quisesse realmente o valor exato, eu teria colocado aqui o 119,8, tá? E aqui embaixo eu vou botar o seguinte, que como eu quero a informação sobre a região sudeste, então 11,4 vai estar associado a que quantidade? A quantos milhões de toneladas, né? 75,5% está associado a aproximadamente 120 milhões de toneladas. E 11,4% vai estar associado a quanto? Como eu não sei esse valor, eu vou chamar de X. Então, olha só, 11,4% está para X. Estou querendo fazer uma regra de 3, tá? Pessoal, quando você vai fazer uma regra de 3, você precisa saber se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se forem diretamente proporcionais, você faz de um jeito. Se forem inversamente proporcionais, você faz de outro jeito, tá? Então, Caú, como é que eu sei se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? A sugestão que eu passo para vocês é a seguinte: raciocine o seguinte: se uma dessas grandezas dobrar, o que acontece com a outra? Por exemplo, nesse caso, se eu dobrar o percentual, por exemplo, digamos que aqui, para facilitar, vou melhorar os valores, digamos que aqui na região sudeste o percentual fosse de 10%. E digamos que aqui na região sul o percentual fosse de 20%. Oi, peraí, se o sudeste responde por 10% da produção nacional e o sul responde por 20% da produção nacional, perceba que 20% é o dobro de 10%. Então, se um percentual é o dobro do outro, é de se esperar que uma produção seja também o dobro da outra? É de se esperar, né? Se um percentual é o dobro do outro, é de se esperar que uma produção seja o dobro da outra, ok? Então, isso é uma característica de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra também dobra, tá? Quando uma triplica, a outra também triplica. Agora, quando vou raciocinar para ver se são diretamente proporcionais, eu particularmente prefiro raciocinar com o dobrar. Eu pergunto, se essa daqui dobrar, é natural que a outra também dobre? E nesse caso a resposta foi sim. E veja que eu respondo isso sem olhar para os valores, né? Eu não estou olhando para esses valores aqui. Eu respondo isso baseado na situação. Aí eu vou fazer uma marcação, pessoal, para que eu me lembre que elas são diretamente proporcionais. Eu vou botar setas, tá? Essas setas podem ser tanto para cima como para baixo. Só que se essas grandezas são diretamente proporcionais, essas setas têm que estar no mesmo sentido. Então, se uma estiver para cima, a outra também teria que estar para cima. Se uma estiver para baixo, a outra também teria que estar para baixo, tá certo? Eu vou botar para cima, então eu vou botar as duas para cima. Olha só. Então, tá aí. A minha ideia é fazer por regra de 3. Já vi que essas grandezas são diretamente proporcionais, então é a regra de 3 direta e tá tudo indicado aqui. Qual é o problema? O problema, pessoal, é que esses valores aqui eles estão muito ruins de trabalhar, muito ruins de fazer conta. Lembre-se que você na prova do Enem você não tem calculadora. Tá? Então, esses valores estão muito ruins de fazer conta. Ah, já sei, Caú, é por causa dos números decimais. Não é simplesmente por causa dos números decimais. Porque você pode ter números decimais na questão e você, quando usa seu conhecimento de números decimais, pode ser que as contas fiquem fáceis ou relativamente fáceis de serem feitas. Tá? Mas aqui não é o caso simplesmente de serem números decimais. É porque os valores não estão ajudando. Tanto é que no próprio enunciado da questão diz, encontre o valor aproximado. Né? Eu já tinha alertado, isso não é um bom sinal. Pode ser que as contas deem trabalho. Então é o seguinte, pessoal, eu vou usar essa mesma ideia, mas eu vou tentar melhorar esses valores, tá certo? Porque desse jeito realmente fica muito ruim de trabalhar, ok? Então eu vou apagar aqui, ó, e vou começar de novo. E eu vou facilitar a minha vida fazendo aproximações. Por exemplo, o percentual da região sul está em 37,2, né?
esse 37,2 está mais próximo de 37 do que de 38, então eu vou aproximar para 37, tá? Aqui, 11,4 está mais próximo de 11, eu vou aproximar isso aqui para 11. Esse aqui eu vou aproximar do Nordeste, eu vou aproximar para 10. Esse do Norte aqui, veja que ele está mais próximo de 3 do que de 2, então eu vou aproximar para 3. E esse daqui do Centro-Oeste eu vou aproximar para 38, ok? Então olha só, estão aí os percentuais. Eu boto esse igual com um tio em cima para dizer que é uma aproximação, né? Veja que eu fiz isso com todos eles. Então, a ideia é a mesma, pessoal. Eu vou querer montar aquela regra de 3. E eu vou relacionar o quê? Percentual com o valor em milhões de toneladas. Então, olha só, percentual e milhões de toneladas. Vou colocar os valores. Então, por exemplo, esse 119,8, que realmente eu também vou aproximar para 120, né? Está associado a quê? A produção das regiões Sul e Sudeste juntas. Então, ó, 37 mais 38 dá 75. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 75%. Então, eu vou botar aqui, ó, o percentual de 75% está associado a 120, aproximado aqui também, milhões de toneladas. Olha só. Eita, aqui, ó, eu tinha esquecido que eu tinha colocado logo as indicações. Pessoal, o raciocínio é o mesmo. Então, se nós tínhamos concluído que essas grandezas eram diretamente proporcionais, elas continuam sendo diretamente proporcionais. Se eu dobro o percentual, a quantidade de toneladas dobra também, tá? E aí, só de propósito, eu quis botar para baixo. Lembra que eu falei que quando elas são diretamente proporcionais, ou você coloca as duas para cima ou as duas para baixo. Tanto faz, desde que elas tenham o mesmo sentido, ok? Então, isso é só para você se lembrar que a regra de 3 aqui é direta. Pô, Cauã, eu faço regra de 3 pra caramba e nunca boto nada assim. Mas é porque é o seguinte, provavelmente quase todas as regras de 3 que você faz são regras de 3 direta. Então, se você não sinaliza, a chance de você errar quando vier uma regra de 3 inversa é muito grande, ok? Então vamos lá, 75%, que é 37% mais 38%, associado a 120 milhões de toneladas, ok? E 11%, que é o que me interessa, que é em relação à região sudeste, 11% vai estar associado a um valor que é o que eu quero descobrir, que eu vou chamar de X. Então olha só, 11% está associado a X. Ok, pessoal, vamos começar a resolver essa regra 3 e você vai trabalhar com frações, né? Isso aqui vai me dar uma fração, e isso aqui vai me dar outra fração. Por sinal, na fração, como eu vou ter percentual em cima, e como eu tenho porcentagem em cima e porcentagem embaixo, eu posso cancelar a porcentagem de cima com a porcentagem de baixo, por isso que ela não vai aparecer na fração, tá? Aí eu vou fazer o valor de cima dividido pelo valor de baixo. Olha só, valor de cima dividido pelo valor de baixo. Ô, Cauã, eu podia fazer o contrário, o de baixo dividido pelo de cima? Pode. Só que, como as grandezas são diretamente proporcionais, o que você fizer aqui, você tem que fazer aqui também. Então, se aqui você pegou o de cima dividido pelo de baixo, aqui você tem que fazer a mesma coisa, tá? Por quê? Porque nessa regra de 3, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Então, vai ficar igual a o de cima dividido pelo de baixo. Ok? Agora é só resolver isso aí. Deixa eu fazer meios pelos extremos. Então vai ficar 75 vezes x é igual a 11 vezes 120. Pessoal, eu vou indicar o 11 multiplicado pelo 120, mas não vou multiplicar. Eu vou indicar, mas não vou efetuar a multiplicação. Vocês vão ver por quê. Olha só, 75 vezes x, deixei indicado aqui 11 vezes 120. Caô, por que você não quis logo fazer essa multiplicação? Porque eu estou percebendo que 75 é múltiplo de 5 e 120 também é múltiplo de 5, né? Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Aqui termina em 5, aqui termina em 0. Então, são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir ambos os membros por 5, tá? Vou dividir ambos os membros por 5. Quem está estranhando ainda essa linguagem, assiste na playlist. Vou até botar aqui em cima indicando a playlist
que fala sobre essa linguagem que eu uso muito. Eu estou adicionando em ambos os membros, eu estou subtraindo, tá? Vou botar mais uma vez. Então vamos lá. Eu vou dividir ambos os membros por 5. Se você fizer separadamente essa divisão de 75 por 5, você vai ver que vai dar 15, tá? E 120 dividido por 5, né, faça as contas aí, vai dar 24. Então aqui vai ficar 15x é igual a 11 vezes 24. Olha só. Ok? E aí, ó, eu percebo, opa, mas espera aí, 15 é múltiplo de 3 e 24 também é múltiplo de 3, né? Então eu posso dividir ambos os membros por 3. Aí o 15 dividido por 3 vai dar 5 e o 24 dividido por 3 vai dar 8. Então aqui vai ficar 5x é igual a 11 vezes 8. Olha só. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu quero me livrar desse 5 aqui, eu vou dividir ambos os membros por 5. Aí aqui vai ficar 5x dividido por 5, que dá x. E do lado de cá, deixa eu efetuar logo essa multiplicação. 11 vezes 8 dá 88. Então, do lado de cá vai ficar 88 dividido por 5. Então, ó, x aqui e do outro lado 88 dividido por 5. Olha só. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. 88 dividido por 5. Vou fazer separadamente aqui. Fiz a conta, tá? Volto a lembrar, se você tem dificuldade na divisão, você precisa dominar a divisão, tá? Caú, mas essa divisão é mais difícil porque o quociente aqui tem vírgula, quer dizer, o quociente é decimal. Você precisa dominar isso. Tem uma playlist só sobre divisão no canal, tá? Então, ó, 88 dividido por 5 deu 17,6. Caú, não tem a resposta 17,6, mas é o seguinte, lembre-se que você trabalhou com aproximações, né? Então agora você vai ver qual é a alternativa que está mais próxima desse seu resultado, ok? E veja que de 17,6 o resultado mais próximo é 18,1. Então olha só, então a produção do sudeste, da região sudeste, vai ser de aproximadamente, vamos pegar essa alternativa aqui, aproximadamente o que? 18,1 milhões de toneladas. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.